Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe pra vocês o caso de Mary Bell, a criança assassina. Roda a vinheta. Mary era filha de Betty Bell e nasceu em Newcastle no dia 26 de maio de 1957. A Betty não fazia a menor ideia de quem era o pai da Mary e ela só registrou a filha quase um ano depois, que foi quando ela conheceu o Billy Bell, e foi aí que a Mary foi registrada oficialmente como Mary Bell. Assim que a Mary nasceu, o médico levou ela para a mãe ver, e a primeira reação da Betty foi virar o rosto pro outro lado e falar: "Tira essa coisa de perto de mim". A Betty era usuária de drogas, alcoólatra e prostituta e por diversas vezes ela tentou matar a própria filha. A Betty sempre dava remédios em excesso para Mary na intenção de matar ela de fato. Ela chegou inclusive a dar anfetamina para a filha dizendo que eram doces, só que felizmente uma das tias de Mary viu que aquilo ali não era bala e fez a menina vomitar tudo. A Betty sempre tentava arranjar um jeito de se livrar da Mary. Por diversas vezes ela saía com a Mary na rua e oferecia ela para qualquer estranho que passasse, mas felizmente ela nunca conseguiu. Os irmãos de Betty tentaram por diversas vezes pegar a Mary para criar, só que a Betty não deixava porque ela sabia que a Mary ia ser muito bem tratada sendo criada pelos irmãos dela. E não era isso que ela queria que a menina sofresse o máximo possível. A Mary foi abusada sexualmente diversas vezes pelos clientes da mãe dentro da própria casa. Desde os 5 anos que a Mary Bell foi prostituída pela própria mãe, que inclusive chegou a vender a virgindade dela para um dos seus clientes. O Billy, que era o esposo da Betty, ele era a única pessoa com quem a Mary tinha um bom relacionamento, ele era o único exemplo que ela tinha de vida. Ela era doida por ele por ela, e eles estavam sempre juntos. Ele vivia de roubar coisas, então ele sempre estava envolvido com a polícia e a Mary achava isso o máximo. Como ele era o único exemplo que ela tinha, ela sentia vontade de fazer tudo o que ele fazia porque era o que ela tinha como certo. Ele foi um dos pilares mais fortes da criação da personalidade de Mary, e como ele sempre falava pra ela que a polícia era ruim, que se a polícia estava de um lado ela tinha que ficar do outro, isso ficou ali intrínseco na mente dela. Eventualmente o Billy acabou sendo preso e a Mary ficou vivendo só com a mãe dela. A Mary Bell é só mais um exemplo que eu trago pro canal de um lar caótico que acaba gerando um ser humano igualmente caótico. Mary was influenced by all of these things. She saw very strange behavior going on through her own mother's actions and by her father's actions and by the local community. She was deeply embedded in a sort of petty crime environment, an environment in which violence against each other was something that was almost acceptable and the norm. A Mary sofreu por muitos anos abusos da parte dos clientes da mãe e da própria mãe, e aí ela começou a responder a esses abusos torturando animais pequenos. Na escola, Mary tinha comportamentos muito estranhos para uma criança, e isso era só reflexo do que ela passava dentro da própria casa. Ela sempre tentava estrangular os colegas e quando era repreendida dizia que estava só brincando. I met Mary when a child in my class came in one morning and had a mark on her cheek. When I asked her what it was, she said that Mary had stubbed out a cigarette on her cheek. Nessa época, Mary fez amizade com Norma, que acabou se tornando sua melhor amiga e a única também. It was a question of the two wrong people coming together. One to bolster up the courage of the other one, probably. One the leader, nearly always, and one weaker intellectually. And this was the case with Norma Bell, easily led. Nothing near as bright as Mary Bell. À medida que ia crescendo, a Mary ia se tornando cada vez mais fria e mais violenta. Uma vez ela empurrou um primo dela da escada, deixando ele com um ferimento enorme na cabeça, e ninguém da família descobriu porque ele ficou morrendo de medo de contar e a Mary fazer outra coisa com ele, então ele só disse que tinha caído da escada mesmo. No dia anterior ao seu aniversário de 11 anos, a psicopatia de Mary atingiu um novo nível. Junto com Norma, Mary estrangulou cruelmente Martin Brown, um menino de 3 anos. Quem contou à família do menino sobre o acontecido foi a própria Mary, que foi até a casa da tia dele, a Rita Finley, e contou a ela que tinha encontrado o corpo do Martin em uma casa abandonada. A Mary e a Norma, por sinal, passaram aí quase todo dia na casa da Rita para perguntar a ela se ela sentia falta de Martin, se ela chorava por ele. But after I lost Martin, every time I went up and was sitting in my sister's house, I would ask questions like, "How do you feel? Are you missing him?" Which I thought it was concern on their part for me. You know, I thought, isn't this nice to really care how I feel? Se ao invés de duas meninas de 11 anos fossem adolescentes ou adultos, essa atitude seria muito suspeita. Só que como eram duas crianças, ninguém suspeitou de nada.
2 dias depois de encontrarem o corpo de Martin, a Norma e a Mary invadiram a creche da cidade e vandalizaram ela por inteiro. Elas deixaram um bilhete dizendo: "Nós matamos Martin Brown". Ou seja, eles deixaram bem claro ali o que aconteceu, só que interpretaram como uma brincadeira e, mais uma vez, não desconfiaram que poderia ter sido elas. 2 meses depois, outro menino da mesma idade, chamado Brian Hall, desapareceu. Mary Bell e Norma se prontificaram a ajudar a irmã dele a procurar e adivinhem só. Quase que imediatamente, a Mary levou ela até um terreno baldio onde estava o corpo de Brian. Ele foi estrangulado e teve seu pênis cortado por uma tesoura que encontraram no mesmo local. Na barriga de Brian tinha uma letra M talhada com a mesma tesoura e foi a partir daí que começaram a desconfiar que a Mary poderia ter alguma coisa a ver com aquilo. No dia do funeral de Brian, o inspetor que estava encarregado do caso ficou observando a Mary Bell e percebeu alguns comportamentos esquisitos. E ele percebeu que enquanto o caixão era levado para o túmulo, a Mary estava rindo e esfregando as mãos e foi aí que ele resolveu agir. Mary Bell e Norma foram detidas e depois de tentarem acusar uma a outra e outras pessoas também, a Mary acabou confessando. Ela reconheceu os 2 crimes e contou que matava para sentir prazer e emoção. Mary Bell foi considerada culpada por homicídio em 17 de dezembro de 1968. Ela foi diagnosticada com psicopatia e cumpriu sentença no Red Bank Secure Unit, em Lancashire. Mais uma vez eu repito que as atitudes de Mary Bell foram reflexos de tudo que ela sofreu nos primeiros anos da vida dela. Para se ter noção, quando ela foi presa, uma das primeiras coisas que ela perguntou a uma oficial que estava perto da cela dela foi o que aconteceria com ela se ela fizesse xixi na cama. A oficial ficou confusa, mas falou que só trocaria os lençóis e perguntou por que ela tinha feito essa pergunta. E foi aí que ela contou que em casa, quando ela fazia isso, a mãe pegava a cabeça dela, esfregava a cara dela na urina e obrigava ela a colocar o colchão na janela para que todos vissem o que ela tinha feito. Isso não isenta a Mary Bell de culpa de forma alguma, ela tirou 2 vidas junto com a Norma, porém a gente tem que entender o que é que criou a mente dela, onde ela foi moldada. A Mary foi liberada em 1980 com 23 anos após cumprir 12 anos de prisão. Ela teve o anonimato concedido para poder começar uma vida nova. Depois da soltura, a Mary casou e teve uma filha que só ficou sabendo do passado da mãe com 13 anos, porque esse foi o ano que a nova identidade da Mary acabou sendo descoberta por jornalistas e o endereço dela também. 30 anos depois de ser condenada, em 1998, ela concedeu entrevista à jornalista Gita Sereny, que resultou em uma biografia chamada Por que Crianças Matam? A História Real de Mary Bell. Esse foi um livro muito criticado no lançamento, não só pelo conteúdo, mas pelo fato da Mary ter recebido parte dos direitos autorais e das vendas do livro. Em 2003, Mary e sua filha conseguiram o direito de viver anonimamente e a ordem que protege a identidade dela e de outros condenados se chama Ordem Mary Bell. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, lembre de curtir, de comentar aqui embaixo o que achou do caso, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos. E eu não preciso nem falar pra você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.